Fala, gurizada, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que todos estejam bem. Mais um vídeo aqui para o nosso canal e hoje nós vamos à continuação dos Salmos e hoje nós vamos tratar do Salmo 2, particularmente do verso 1 até o verso 3, tá? Mas antes disso, curta, compartilha, comenta e se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber as notificações, para que o YouTube entenda que tu tá gostando do canal e comece a recomendar a mais pessoas. Dito isso, vamos embora aí para a introdução e logo a leitura dos Salmos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, gente, já lemos o livro dos Salmos aí com os versículos que vamos tratar hoje. Já trouxemos uma introdução, agora vamos propriamente dito ao versículo 1 do Salmo capítulo 2. O texto sagrado vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui, a minha versão é a Almeida Revista Atualizada, que eu escolhi, que é uma versão mais fácil para o pessoal entender. Olha o que diz o versículo 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Uma pergunta retórica de Deus aqui. E desse versículo eu tirei algumas aplicações práticas. A primeira aplicação prática é que a fúria dos incrédulos ela é vã contra o Deus Todo-Poderoso. Por quê, gente? Por que essa rebeldia, essa incredulidade, essa fúria dos incrédulos contra o Deus Todo-Poderoso é vã? É muito simples, gente, porque os homens, essa fúria desses incrédulos, parte da criatura. A criatura ela não tem condições de combater com o seu Criador. Então, gente, a premissa número 2 e o ponto número 2, depois de mostrar essa fúria de incrédulos, que é totalmente vã por uma questão de lógica simples, é a criatura tentando se insurgir contra o Criador. Isso não tem o menor sentido, tá? A conclusão lógica é a seguinte: reconheça a tua futilidade da rebelião contra Deus. É um motivo totalmente fútil. Deus continuará sendo Deus, tu gostando dele, tu te rebelando contra ele, tu tentando amaldiçoar ele, dizer que não acredita nele, ele continuará sentado no trono da sua glória, gente. Então, essa pegada mais, vamos dizer assim, mais rebelde contra Deus é totalmente vã, é totalmente equivocada. Então, gente, reconheça a futilidade da rebelião contra Deus. Muitas das vezes as pessoas elas tentam viver independente de Deus. Mas os seus planos sem Deus, sem a pessoa de Deus, são vãs. Devemos nos alinhar aos pensamentos e à vontade e às determinações de Deus que estão descritas na sua palavra. Rebelião contra Deus não faz absolutamente nada a não ser aumentar juízo sobre a tua pessoa, haja vista que a ira de Deus se revela contra a impiedade e a malícia dos homens. Bom, gente, agora nós vamos para o versículo de número 2, que diz o seguinte: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Gente, aqui no versículo 2, a primeira aplicação que eu tenho para mostrar para vocês é que é de oposição total contra Deus, tá? Os ímpios, eles têm horror, nojo, asco da pessoa de Deus. Eles vão sempre tentar blasfemar e se opor contra Deus, contra as leis de Deus e aqueles que seguem os mandamentos de Deus. A gente vai ver aqui no versículo que o tipo de uma segunda aplicação é o tipo de oposição. É uma oposição contra o Senhor. Nunca é a favor do Senhor, nunca é sendo indiferente contra o Senhor, é sempre aquela oposição aguda. É Deus aqui, eu sou contra ele. Essa é a forma como os ímpios trabalham e trabalham até o dia de hoje. Era assim nos tempos de Davi, é assim no tempo, por exemplo, da igreja hoje, na atual dispensação. Então, existe essa oposição total contra Deus e essa oposição é contra o Senhor. Eles vão se opor à pessoa, por exemplo, de Cristo Jesus. Eles vão dizer que existem inúmeros caminhos de salvação. Todos os caminhos levam a Deus, o que é uma baita mentira. É Satanás mesmo falando através da boca das pessoas. E um terceiro ponto ainda aqui, gente, é que essa oposição contra o Senhor, ela não é só contra o Senhor. Não é só contra Deus, não é só contra Cristo Jesus, não é só contra o Espírito Santo, essa formulação da Trindade, que é esse único Deus que nós adoramos. Ela é também contra o ungido.
ou seja, contra o rei humano, contra a pessoa de Davi e o Messias, né, que é o filho de Davi. Então, note, existe uma oposição contra Deus e uma oposição dos que creem, contra os que creem em Deus. Então, por exemplo, a pessoa do apóstolo Paulo, antes da conversão, quando Cristo aparece para ele e diz assim, ó, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O apóstolo Paulo não perseguia a pessoa diretamente Cristo. Ele estava perseguindo os crentes em Cristo. Isso mostra que existe uma união entre crentes e o Deus dos crentes. Mais precisamente, utilizando a figura da igreja, utilizando também o que é acontecido com Paulo, perseguir Cristo era perseguir a igreja. Perseguir a igreja era perseguir Cristo. Estavam intrinsecamente ligados. E aqui a gente vê o salmista trazendo essa aplicação para a realidade da antiga aliança, no sentido de que não crer no Deus de Israel, não crer no Messias que haveria de vir, era a mesma coisa que negar esse Deus e se levantar contra o povo escolhido de Deus que naquele período era tratado dentro da nação de Israel. Então, sempre uma coisa está ligada com a outra. Negar o Deus bíblico é se opor também aos crentes nesse Deus bíblico. E o quarto ponto, gente, é o seguinte, é uma afirmação para vocês, que é estejam preparados para a resistência espiritual. Por que eu digo isso? Porque a oposição a Deus, a Cristo Jesus, é algo esperado no mundo. Devemos nos fortalecer espiritualmente para permanecer firme. É necessário, gente, estar firme em Cristo Jesus, porque o mundo, Jesus mesmo disse, tá? Eu sei que é difícil isso, muitos não gostam dessa palavra, mas tome posse dessa promessa, é uma promessa de Cristo. No mundo tereis aflições. Todos os cristãos sofreram. Nós vamos sofrer em certa medida, uns mais, outros menos, mas a oposição ao cristianismo, enquanto Jesus não instaurar o seu reino messiânico aqui nessa terra, vai existir e sempre existirá. E inclusive no milênio, dentro do finalzinho do período do milênio, há uma, abre aspas, tentativa de rebelião. Então, enquanto existir raça humana na terra, pessoas não crentes ainda, sempre vai existir essa rebelião. Esteja preparado para suportar as aflições no mundo, porque no mundo tereis aflições. Então, gente, chegamos no versículo 3, o último versículo que nós vamos trabalhar hoje aqui. O texto sagrado diz o seguinte: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Bom, gente, as aplicações práticas aqui do versículo 3 é que a gente entende o motivo da conspiração e da oposição. Preste muito bem atenção. Existe uma causa de efeito e relação e efeito. O efeito é: eles odeiam o Senhor, eles estão se opondo ao Senhor e contra o seu ungido, o rei humano, propriamente dito, a posteriori, o Messias, e também aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas esse ato vem por quê? Porque eles se sentem, como dizer, presos. Então, o motivo dessa oposição e dessa conspiração contra Deus nada mais é do que o segundo ponto que eu quero tratar aqui com vocês. A segunda aplicação é que eles querem liberdade total de Deus e dos seus mandamentos. Preste atenção, eles querem ser libertos daquilo que Deus ensina como a verdade. Eles não querem ter uma verdade, eles querem ser as suas próprias verdades. Eles não querem se submeter ao Criador, eles querem submeter ao Criador as suas vontades. É assim que o ímpio age. E eu tenho um segundo ponto para trazer, uma segunda aplicação prática que está bem definida no que eles dizem aqui, quando eles dizem rompamos os seus laços. Isso aqui é uma evidência, gente, de que os estatutos de Deus são uma prisão para as suas impiedades, para os seus pecados, para o seu modo de agir. Eles não suportam aquilo, é um laço que prende eles. Os mandamentos de Deus é um laço, é um fardo pesado para o incrédulo. É por isso que ele se rebela contra Deus, ele não acredita que Deus exista e ele combate o Deus bíblico por conta disso. É como se fosse uma prisão, um pássaro enjaulado. É assim que se sentem todos os incrédulos quando são questionados pela palavra de Deus e pelos seus estatutos. Eles disseram, rompamos os seus laços. Esse é uma terceira aplicação. E a quarta e a última aplicação é que eu quero trazer o seguinte para vocês, para que vocês entendam. Ajude os outros a enxergar não Deus como alguém que aprisiona, mas como um Deus amoroso.
Muitas pessoas, gente, rejeitam Deus porque veem Deus como um opressor, um velhinho malvado sentado num trono celeste que está lá só para punir as pessoas. As pessoas têm essa visão, principalmente os incrédulos hoje em dia têm essa visão. Deus, ele é muito rígido, ele é muito malvado, tem que andar certinho, senão tu é castigado. Eles têm isso daí. A gente poderia, ou nós podemos mostrar pelo nosso testemunho de vida, pela palavra da Escritura, a transformação que ela faz, que os caminhos de Deus, que os seus caminhos são cheios de graça, de amor, de misericórdia e de verdade. Lembre-se da palavra do apóstolo Paulo, que Deus nos amou de tal maneira que Cristo morreu por nós, pelos eleitos, aqueles que cremos, antes mesmo de nós termos nascido. Cristo, ele ama os seus. Cristo, ele não coloca um jugo pesado nas tuas costas. Ele coloca os seus estatutos e os seus mandamentos e você os cumpre em amor pela verdade daquele que te salvou. Então não é uma prisão. Na verdade, é uma liberdade. O que o cristianismo tem para trazer pessoas é liberdade de si mesmo, da maldade que está dentro de nossos corações. Então, façam com que as pessoas entendam o amor de Cristo Jesus. O amor de Cristo Jesus que é revelado no coração da pessoa por meio da fé na obra salvífica dele. Você só vai se sentir amado quando você entender a obra salvífica de Cristo Jesus. E as pessoas não se sentem amadas por Deus, por Cristo, justamente porque elas não entendem Deus e não entendem a obra do Filho. Então, gente, eu queria terminar com essa última pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: qual a sua atitude em contrapartida a Deus, o Messias e seus ensinamentos? É de ódio, conspiração ou de obediência e amor a Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Qual é a sua atitude perante os versículos 1 e o versículo 3 de Salmos capítulo 2? É se opor a Deus, se opor aos seus estatutos e perseguir os seus, ou de entender que eu obedeço por amor à obra de Cristo Jesus consumada na cruz do Calvário? Fique para reflexão. E, gente, se tu ficou até esse momento, curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal, repassa o vídeo para mais pessoas, para que o canal alcance mais pessoas, seja mais recomendado e a gente cresça levando uma teologia bíblica e saudável para mais pessoas. Dito isso, gente, muito obrigado e me fui.